Olá, amigos do Seja Barra, do nosso curso, o nosso curso Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico. Nós já estamos no nosso 34º encontro e é uma alegria muito grande poder estudar junto com vocês, embora estejamos separados fisicamente. O ideal seria nossos encontros presenciais, como foi o ano passado, como gostaríamos que fosse esse ano também. Mas, pela nossa faixa etária, é prudente que a gente ainda não faça o estudo presencial. Eu e a Preci temos preparado esse curso com muito carinho e temos a certeza que vocês irão aproveitar bastante, porque na internet você pode voltar lá toda vez que você tiver dúvida. E pode também nos enviar por e-mail sugestões, falar com a gente lá no chat, que a gente sempre aparece no chat, e nós teremos o maior prazer em responder a todas as perguntas. Porque a mediunidade, embora seja tão antiga quanto o mundo, essa possibilidade de nós entrarmos em contato com a dimensão espiritual, só a partir de 1857, com o advento do Consolador prometido por Jesus, é que nós estamos compreendendo a metodologia de como entrar em contato com essa força que Kardec chamou os espíritos, uma força da natureza. Porque imagina, se nós encarnados com a nossa inteligência, com as nossas vibrações tão densas, podemos criar tantas coisas, imagina o que é o espírito em estado de liberdade, no seu estado natural, né? Que é a dimensão de vibrações mais sutis. Nesse estado, o espírito é realmente uma força da natureza. E para nós entrarmos em contato com essa força da natureza, invisível ainda aos nossos olhos, eu digo ainda porque há de chegar um dia que todos nós teremos o potencial da vidência, porque todos nós temos todas as conquistas da alma, né? As potências da alma estão todas armazenadas no nosso psiquismo. E a gente precisa realmente desenvolvê-las ou utilizá-las. Em cada encarnação, a gente utiliza uma dessas potências já desenvolvidas em outras existências. E aí você pode estar perguntando o que nos move realizar esse trabalho, que todos nós somos voluntários. O que nos move, meus irmãos, é compartilhar com vocês o conhecimento, para que vocês sofram menos na utilização desse potencial mediúnico. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso curso e eu peço a Jesus que nos envolva na sua paz, para que nós sejamos instrumentos do mundo espiritual que nos rodeia. Outra coisa que eu gostaria que vocês tivessem essa prática, né? É todas as vezes que se reunirem em nome de Jesus, como nós estamos fazendo, coloque o seu copinho d'água, ó. Porque a água é um elemento químico que ela recebe os fluidos dos bons espíritos. Se você está falando no bem, se você está reunido em nome de Jesus, você tem a possibilidade de medicamentar a sua água, tá bom? Então, se você tem algum problema físico ou alguma tristeza, alguma coisa em potencial que está te incomodando, é hora de você colocar a sua aguinha e nós pedimos a Jesus, então, que nos abençoe nessa tarefa de nos ajudarmos mutuamente e irradiar também para os nossos irmãos mais necessitados. O estudo de hoje, dando continuidade, nós vamos falar do capítulo do Devassando o Invisível, capítulo 10 de Ivone Pereira, que ela deu o nome Os Grandes Segredos do Além.
ou seja, o grande segredo dessa dimensão espiritual, claro que mais próxima à Terra, porque os segredos do além, mais distante da nossa psicosfera, nós talvez ainda não tenhamos como desvendá-lo, né? Como devassá-lo. E no seu livro Devassando o Invisível, ela fala dos grandes segredos do além pertinente à Terra. E aí ela utiliza o Livro dos Espíritos na questão 459, 464, 467, 468, e nós incluímos mais duas, 943 e 944, que são questões do Livro dos Espíritos que falam sobre o suicídio. Como nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, e que o número de suicídio com essa pandemia aumentou muito, nós temos falado, feito muitas palestras a respeito disso. Porque o suicídio, as pessoas cometem esse ato de loucura, essa covardia moral, como diz Leon Denis, porque desconhecem o agravamento da sua situação. E por isso nós estamos também incluindo nesse estudo. E os lindos casos de Chico Xavier também, onde nós relatamos um caso que ele conta, e muito além do cérebro de Stanislav Grof, incluímos aí também algumas observações que esse grande estudioso da alma humana faz. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Isso daí, todo espírita sabe de cor o que diz essa questão. Nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos nos nossos pensamentos e atos? Ou seja, essa força da natureza, que são os espíritos, eles têm como influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos? Claro que sim, né, meus irmãos? Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que podemos imaginar. Influi a tal ponto que, disse Kardec, de ordinário são eles que vos dirigem. Na verdade, Kardec foi intérprete do que os espíritos disseram, né? Que ele perguntou isso aos espíritos, e os espíritos disseram: de ordinário são eles, ou somos nós, os espíritos, que dirigimos essa população encarnada. Meus irmãos, olha que coisa importante que nós estamos vendo, ouvindo, para a gente meditar. Que influência é essa que chega de uma dimensão que nós não vemos, que pode chegar de amigos ou de inimigos, pode vir de espíritos bons ou espíritos maus? Como que nós vamos lidar com isso? Não é assim? As influências são exteriores e interiores. Claro, as influências vêm de espíritos desencarnados via pensamento, né? O pensamento deles chega na nossa mente através da glândula pineal, que é essa glândula que a gente tem aqui, cansamos de repetir isso, ou terceiro olho, e esse recadinho que eles estão dando, essa ordem que eles estão dando, que às vezes eles usam da hipnose, essas sugestões que eles estão trazendo, elas entram, né? Essa glândula transreceptora recebe essa influência e a gente fica achando que é nossa mesmo. Às vezes a gente fica achando que a influência é o pensamento, é nosso. Como a gente vai diferenciar o pensamento externo do pensamento íntimo? Porque nós temos também os fantasmas íntimos, que são as personalidades
que nós movimentamos em vidas anteriores. Então, os fantasmas íntimos hibernam como ursos poderosos nas cavernas da psique e tendem a despertar pelos mais variados motivos. Isso quem falou foi Stanislav Grof. Stanislav Grof foi um pesquisador russo em que ele divide os registros da nossa mente de dois jeitos. Os registros que ele chamou de hilotrópicos, hilo quer dizer matéria, são os registros que a gente está vendo, que a gente está ouvindo, que a gente está tocando. Nós estamos registrando tudo isso pelos nossos 5 sentidos. E os registros holotrópicos, ele chamou de hilotrópicos e holotrópicos. O registro holo quer dizer totalidade. Os registros holotrópicos são as energias sutis que nos envolvem, os pensamentos desses espíritos que chegam, as vibrações do mundo maior que vem em nossa direção. Todos esses registros ele chamou de holotrópicos. Então, os registros holotrópicos atingem também o nosso interior, porque é a totalidade do ser. Por isso, Stanislav Grof chamou de ursos poderosos da nossa psique, que estão lá dormindo, mas mediante mediante um estímulo qualquer que venha do exterior, esse urso pode despertar. E às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, por que eu agi daquele jeito? Por que eu fui tão intempestiva? Por que eu falei daquela forma tão grosseira e não gostaria de ter falado? É porque esse urso lá dentro, essa personalidade do passado, ela despertou e agiu, e você agiu, né, sob a influência desse fantasma que você tem na sua intimidade, que na verdade é você mesmo no passado, não é mais você atual, porque a personalidade atual é um somatório das múltiplas personalidades que nós já tivemos. E coloquei a figura também de Gabriel Delany, que Gabriel Delany, continuador também de Allan Kardec, francês, escreveu um livro chamado Reencarnação. Já falamos sobre Gabriel Delany aqui muitas vezes. E ele fala das vibrações análogas de Gabriel Delany, botei G. Delany, né? O que seriam essas vibrações análogas? Então, se você, no passado, você ficou muito magoado, vamos dizer assim, com uma pessoa morena, bem morena, e aí quando você olha para uma pessoa morena que você está conhecendo nessa existência, e as vibrações dela são semelhantes àquela pessoa que você conheceu, você tem a sensação do déjà vu. Ai, gente, já vi essa pessoa não sei onde, né? Às vezes já viu mesmo no passado, mas às vezes são vibrações análogas. Ou quando você no passado, vamos dizer assim, você quase se afogou no mar, né? E de repente nessa existência você vai ao mar e uma onda vem e te joga na areia, você tem uma vibração semelhante àquele pânico que você teve no passado e toda aquela vivência vem à tona. Por isso que Gabriel Delany fala das vibrações análogas, semelhantes. Você já conhece aquele tipo de vibração. Então é muito interessante esse estudo. No meu livro está na página 120 do livro Reencarnação. Mas vocês podem ler o livro que Gabriel Delany é realmente um continuador de Allan Kardec na área cientificista, numa área que a gente pouco estuda e vale a pena estudar.
Diagrama de Carl Gustav Jung, esse senhor velhinho simpático aí que está na foto. Esse diagrama é que o Dr. Jung, ele fez um desenho do nosso psiquismo para que a gente possa entender melhor, considerando que esse círculo azul é a alma, tá vendo? Nós já estudamos esse diagrama, tá? Mas quanto mais nós repetirmos, mais nós recordarmos, mais a gente vai ficando aptos a compreender o que se está passando dentro do nosso próprio psiquismo. Esse arco azul é a nossa mente. Nessa mente, nós temos acoplado a ela, claro, a mente do nosso perispírito, né? Que reveste a nossa alma imortal. Então, a alma está aí presente. E Dr. Jung chamou a alma de self. Esse aqui no meio, é bem no centro do nosso psiquismo, está o nosso self. O nosso self está, a nossa alma imortal, não está enjaulada, não está enjaulada como um pássaro na gaiola, não. Ela está provisoriamente encarnada, né, para fins educativos, como diz André Luiz. E essa alma a gente chama de individualidade, constitui a nossa individualidade. Por isso a gente põe self igual individualidade. E na periferia da mente, vamos dizer, no exterior da mente, ligado também à nossa mente, está o ego, que a gente chama de personalidade. Ali eu botei igual a persona, porque persona quer dizer máscara. É a indumentária dessa existência, digamos, a máscara dessa existência. E dentro da nossa mente também, segundo o Dr. Jung e os espíritos enfatizam isso, estão todas os registros do nosso inconsciente, porque a nossa mente tem duas funções. Tem a função consciente e a função semiconsciente. Peraí, deixa eu desligar que estão chamando, que eu não posso atender. A nossa alma tem duas funções. A função consciente, quando nós usamos a atenção. Nós precisamos do foco da atenção. E a função subconsciente ou inconsciente é que registra tudo. Estão registrados aí dentro de nós toda a nossa trajetória evolutiva. E que Leon Denis, que Dr. Jung chamou de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, segundo Jung, tem um registro de toda a história universal. Desde quando nós fomos criados, nós já nascemos com todos esses registros dentro do nosso psiquismo, o registro de toda a evolução humana. E tem também os arquétipos. Aí está escrito zona consciente, que usa o foco da atenção, né? Então está fora da parte de dentro, do inconsciente. Então, as duas funções, uma é consciente, que nós estamos usando agora, e uma função subconsciente ou inconsciente. Uns chamam de subconsciente, a parapsicologia chama de subconsciente, e a psicologia chama de inconsciente, o Dr. Jung chama de inconsciente. Então, meus irmãos, os arquétipos, também já falamos nele, mas é importante a gente saber que são os tijolinhos da nossa construção psíquica. Por exemplo, a parede que nos envolve aqui, elas são cheias de tijolinho para que elas fiquem de pé, ter esse arcabouço, né? E nós temos no nosso psiquismo também muitas estruturas psíquicas que nós chamamos de arquétipos.
E outra coisa interessante que Jung fala, que eu destaquei aí, é a rolha e o oceano. Ele faz uma analogia da rolha boiando no oceano. Imagina o oceano, uma coisa imensa, e imagina uma rolha de champanhe, uma rolha de vinho, uma rolha, qualquer rolha, joga no oceano. Fica boiando ali, né? Ad eterno, porque não afunda, que é muito leve para afundar. Então, assim, ele faz uma analogia com com a nossa persona, com a nossa personalidade. Então, a alma humana seria o oceano, cada um de nós é um universo único e singular, cada um tem a sua própria trajetória, né? E cada existência nós utilizamos uma rolha, uma persona, que é uma coisa muito pequena diante da nossa grandeza. Por isso, sempre que eu falo nesse diagrama de Jung, eu lembro de uma poesia do Juan Jiménez, que ele fala assim: eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, eu sou aqui, ó. E por este alguém vale a pena conspirar. Por isso o Dr. Jung recomenda que a gente saia do ego um pouco, né? Porque quando a gente fica muito no ego, a gente fica muito egoísta. O ego quer dizer egoísmo mesmo. Eu sou muito ególatra, né? Penso só em mim. Então, Dr. Jung recomenda que a gente viaje para o nosso interior, para a nossa alma imortal, busque essa imortalidade, busque essa dimensão enorme que nós temos dentro de nós mesmos, busquemos aí a nossa própria luz e levemos para a persona. Então, para a gente fazer essa viagem para dentro, a gente enfrenta todos os nossos fantasmas íntimos, os ursos poderosos da nossa psique. Então, vamos caminhar. Questão 464 do Livro dos Espíritos. Para distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau, basta estudar o caso. É porque Kardec pergunta aos espíritos, como é que nós vamos distinguir se o pensamento que veio é de um espírito bom ou de um espírito mau, né? E aí os espíritos dizem que basta estudar o caso, examina o pensamento. Os bons espíritos só aconselham para o bem, compete a cada um de nós refletir. Porque existe, assim, muito sofisma dentro das religiões. A pessoa faz parecer uma verdade de uma mentira, que isso é o sofista, né? E aí vem o Espírito, te traz uma mensagem e você, se for uma mensagem que você escreveu, psicografada, fica muito fácil você examinar o conteúdo da mensagem para saber se veio de um bom espírito ou de um mau espírito, de um enganador, né, de um mistificador. Agora, se você está recebendo via pensamento, você também é capaz de saber pelas vibrações que o espírito traz. Se você sente um bem-estar enorme com a presença daquele espírito, certamente é um bom espírito. Agora, se você sente uma inquietação, um incômodo com a presença daquele espírito, é bom não passar a mensagem para frente, porque não deve ser boa a mensagem.
Eu me lembro, certa feita, eu com a Sueli fomos fazer um trabalho lá no Espírito Santo, de desobsessão na Federação Espírita do Espírito Santo, e a Sueli, quando foi à noite que a gente estava deitada, aguardando o trabalho do dia seguinte, ela falou assim: Leila, que coisa estranha, recebi a presença do meu pai, mas ele não me fez nenhum bem, eu senti uma inquietação quando ele foi me falando algumas coisas, que eu falei, não deve ser do meu pai, como é que meu pai ia me fazer sentir assim estranha? E aí ela mesmo, depois avaliando, ela lembrou-se também que o olhar dele estava diferente. Porque os espíritos podem se transvestir, né? Eles podem tomar uma configuração de espíritos amigos e podem trazer mensagens que possam nos confundir. Porque quando você recebe uma mensagem de um pai, especialmente o pai da Sueli, Schubert, que era um homem iluminado, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, maravilhosa, coerente, generosa ao extremo, responsável, como é que ele ia provocar um mal-estar na sua própria filha, né? Por isso é que a gente tem que examinar, a gente tem que pensar. Questão 467 do Livro dos Espíritos. O homem pode eximir-se da influência dos espíritos maus quando aprende que esses espíritos só se apegam àqueles que pelos seus desejos os chamam, ou àqueles que pelos seus pensamentos os atraem. Portanto, quais têm sido os seus desejos? Quais são as qualidades do seu pensamento? Então, Kardec pergunta nessa questão como que a gente pode se libertar dessa influência perniciosa, né? É só sabendo como eles agem. Eles chegam perto de nós atraídos pelos nossos pensamentos, né? Ou então atraídos por um reencontro fortuito. Às vezes eles andam te procurando por algum tempo e aí, de repente, vocês dois se encontram num ambiente que ele te identifica, mesmo com outra fisionomia, o espírito sabe quem é você, pelas suas vibrações. Então, a gente atrai esses espíritos, ou porque nós os conhecíamos no passado e atraímos-os, né? Pelas nossas vibrações, ou então pelos pensamentos invigilantes que nós tivemos, que nós atraímos determinados tipos de espírito. Então, a gente sabendo disso, a gente tem que examinar os nossos desejos. Aí tem um estudo maravilhoso que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, que André Luiz chamou de o desejo central. Olha que coisa interessante esse desejo central. Além dos desejos imediatistas comuns, existe um desejo central que se emite com maior frequência e que passa a constituir o reflexo dominante da personalidade. Hoje em dia se chama traço. Qual é o traço dominante da sua personalidade que faz você refletir, né? Faz você exteriorizar determinadas vibrações? Então, André Luiz dá exemplo. É fácil conhecer a natureza das pessoas em qualquer plano que elas estejam, através das ocupações e posições em que essa pessoa prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. E a maledicência é o reflexo do caluniador, etc. Como nós temos lidado com pessoas maledicentes, né? Assim, eles vêm contando aquela fofoca que Chico Xavier pede que nós sejamos terminais de fofoca, porque eles trazem essas informações
que não vai fazer nenhum bem, nem para a gente, e se a gente passar para frente, a gente vai criar um círculo vicioso de dor, e não um círculo virtuoso de amor, que é o que nós deveríamos criar. Então, meus amigos, examine o seu desejo central. O que você mais deseja na vida? Quais são as suas prioridades nesta vida? Porque às vezes você está se filiando a organizações que desejam o seu próprio mal. Preste atenção nos seus desejos e preste atenção também nos seus sonhos comuns. Já falei que é importante anotar os sonhos para saber como estão os seus desejos, que Freud diz que antes de dormir profundamente, a gente realiza os nossos desejos através dos sonhos. Então, olha que coisa importante que eu estou dizendo. É importante demais examinar os próprios sonhos, que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Tem gente que diz assim, mas eu não sonho, não lembro de nenhum sonho. Faça um esforço para lembrar. Deita com a cadernetinha do lado da sua cama e quando acordar, anote, que é para o seu autoconhecimento ser acelerado. Quanto mais você se conhecer, mais você terá condições de afirmar que o pensamento é seu ou do espírito que está do lado de fora tentando desviar você do foco, né? Desviar da meta. Questão 468 do Livro dos Espíritos. Os espíritos renunciam às suas tentativas quando percebem que a vontade do homem os repele. Assim, quando nada conseguem, abandonam o campo. No entanto, ficam à espreita de um novo momento propício, como o gato que tocaia o rato. Veja, meus irmãos, estamos sendo observados o tempo todo por essa dimensão desencarnada. Então, eles, assim, desistem. Agora ele não está me dando chance de eu me aproximar mais, então eu vou me afastar um pouco. Mas vou ficar de olho na espreita, né, ó. Vou ficar na espreita para ver se ele tem uma escorregada. E quantas escorregadas a gente tem, né? Diante dos desafios da vida. Quantas vezes a gente repete o homem velho, como disse Paulo de Tarso, o que eu devo fazer e o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer e nem devo fazer, acabo fazendo. Né? Se Paulo de Tarso teve esse insight da dificuldade do bem proceder, do pensamento reto, imagina nós, que somos ainda seres bem imperfeitos. Então é importante a gente saber que a vigilância, orai e vigiai, como disse Jesus, é muito importante. Tá bom, meus irmãos? Vamos caminhar. A questão 943 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos de onde que vem o desgosto pela vida, por que as pessoas ficam com raiva da vida, né? Não entendem a razão de tanto sofrimento na própria vida, e é muito difícil mesmo, e hoje em dia, com esse governo, esses vários governos, não vou falar de um governo só, porque todos os governos no Brasil têm provado que são desgovernos, né, que só pensam neles mesmos, desviam verba, realizam trabalho em causa própria, não estão nem aí para as necessidades da coletividade, né, da humanidade, estão perdendo as suas humanidades, então a gente fica desgostoso mesmo. E aí Kardec diz,
O desgosto pela vida, os espíritos disseram, é efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Então a pessoa acumula tanto. É isso que é o grande erro na educação dos nossos filhos, é dar coisas demais e não exigir nenhum esforço dos nossos filhos. Que a saciedade, ao invés de fazer com que o caráter fica mais forte, o caráter fica mais fraco, meus irmãos. Tem que dar desafios. Você sujou, você me ajude a limpar. Mamãe está cozinhando, pode me ajudar a cozinhar. Me ajude a lavar, me ajude a passar, me ajude a estudar também. E a gente tem que desenvolver nos filhos a capacidade de trabalho, a capacidade de servir, o respeito mútuo ao estágio de cada um, né? Digamos assim. Então, o efeito da ociosidade, às vezes as pessoas têm tanto e não quer fazer nada. Acostuma, né, naquela moleza, naquela apatia, e às vezes caminha até para uma melancolia. A ociosidade não é um bom parceiro. A falta de fé, eu acho até que a grande maioria falta consolidar a fé, porque a maioria de nós nos chamamos de cristãos, mas na hora do testemunho a gente tem tanta dúvida, a gente fica tão inseguro. Vamos segurar na mão de Deus. Hoje nós já sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Não estamos aqui por acaso, meus irmãos. Nós viemos cumprir um papel. E ainda que a gente pense que pode acabar com a vida, a gente fica livre dos problemas, não fica, porque a vida não nos pertence, a vida é o pensamento de Deus em todas as suas criaturas. Então vamos pensar sobre isso, né? A respeito do entendimento da vida, saber o sentido da vida. Todo suicídio tem influência espiritual. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Os espíritos maus podem influenciar, mas a escolha é sempre individual. O espírito mau não pode jogar você pela janela, mas ele pode insuflar o seu pensamento, ele pode sugerir, fazer uma sugestão hipnótica para você estar diante de uma janela, que você se jogue no sentido de dizer para você, olha, seus problemas vão acabar, você vai magoar bastante aquelas pessoas que não souberam te compreender. Os espíritos podem insuflar, mas eles não podem fazer você tomar essa decisão. Quem toma essa decisão é a própria alma imortal com o seu livre-arbítrio. Aí você pode dizer, por exemplo, o cara que bebe demais, ficou bêbado, ficou muito transtornado, aí chega na beirada da janela, ele fica muito mais fragilizado e muito mais fácil do espírito sugerir isso no seu pensamento, até porque se ele foi beber por conta de contrariedades, ele se tornou um alvo muito fácil para o manejamento da realidade espiritual. Mas tudo isso tem agravantes e tem atenuantes. Claro que se o indivíduo teve uma educação muito fragilizada, de muita rejeição, de muita violência, e os seus pais alcoólatras, e ele partiu para o álcool também, existe aí um compartilhamento de responsabilidade, né? Então, existe agravantes e atenuantes. Mas a alma que parte antes do tempo para a dimensão espiritual, ela se torna responsável por este ato.
e se surpreende quando chega lá e viu que não pode acabar com a própria vida, porque nenhum de nós pode acabar com uma coisa que nós não sabemos como e quando foi construída, né? Quando você constrói a maquete de uma casa, quando você constrói uma mesa, você pode ir lá e destruir, porque foi você quem fez. Mas a vida, nós não sabemos quando que nós recebemos a vida. Sabemos que o nosso corpo físico foi feito pelas doações do nosso pai, da nossa mãe, formou-se um ovo ali. Mas ao destruir o corpo físico, nem o corpo físico nós destruímos, porque todos os átomos do corpo físico serão renovados, são elementos materiais que vão movimentar novos corpos. Então essa é a ressurreição da vida, né? Questão 944, Livro dos Espíritos. O homem não tem o direito de dispor da sua própria vida. Somente Deus tem esse direito, porque foi ele que construiu, né? O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina, da lei divina. Nós colocamos aí embaixo o menino e a mosca, porque certa vez eu li num livro desses monges do Tibete, que existia um monge que pediu aos seus discípulos, ele estava conversando com todos os seus discípulos, dando uma aula, né, sobre o sentido da vida, e aí ele falou para um dos rapazes, falou, por favor, você apanha um copo d'água para mim, por favor? Aí o rapaz levantou e foi buscar o copo d'água, só que no caminho ele viu que tinha uma mosca rondando o copo d'água, e ele ficou com medo daquela mosca cair no copo d'água do mestre. Ele então botou o copo d'água e matou a mosca. E a mosca caiu no chão morta. Ele foi muito esperto, que é difícil você pegar uma mosca assim, né? E aí o mestre viu ele fazer isso e disse assim, volta lá e devolva a vida à mosca. Ele falou, senhor, como que eu vou devolver a vida à mosca? Volta lá e devolva a vida à mosca. Ele disse, mestre, como eu vou fazer isso? Aí ele falou, bom, eu estou te falando isso para te ensinar que você errou, porque você não pode destruir o que você não sabe construir. A maioria de nós nós somos destruidores mesmo. Olha o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, que não fomos nós que construímos. A gente tem o menor respeito pelo planeta, né? Que nos acolhe, e aí o planeta reage. E nessas reações vem todos esses vírus, essas bactérias. Quando a gente utiliza mal das forças da natureza, a gente recebe em troca a reação da natureza às nossas escolhas. Então, a vida não nos pertence. Outro dia eu fui fazer uma palestra e a palestra chamava Viver é a Melhor Opção. E aí, quando a diretora lá do centro, né, a diretora da comunicação, me deu o título da palestra, eu falei assim, bom, mas é a única opção. É a única opção, né? Nós não temos outra opção. A gente tem que viver. Aí ela falou assim, mas os nossos irmãos não sabem disso, e nesse mês de setembro, dedicado aos irmãos que não sabem disso, e que nós temos que dizer para ele que a única opção que nós temos é de viver. Porque viver, cumprir a nossa trajetória na Terra, é a forma de nós criarmos asas, meus irmãos, de nós nos elevarmos, de nós nos auto-iluminarmos. Não importa os problemas que a gente vem passando, existe sempre uma brecha na nossa mente para a gente pedir força espiritual, para a gente falar com Deus. Não perca a chance dessa existência.
Os espíritos dizem que nós somos os trabalhadores da última hora. A Terra está passando por uma transformação. Então, não percamos essa chance, porque sabemos o quanto imploramos a oportunidade de estarmos aqui refazendo as nossas caminhadas equivocadas. O além-túmulo ligado à Terra. O além-túmulo pertinente à Terra está crivado de castelos, de abadias, de cortes poderosas e até de tribunais e patíbulos. A Inquisição, que nós criamos enquanto igreja lá na Idade Média, aí ainda não foi extinta. Olha que coisa mais dramática é nós continuarmos construindo, né, tribunais de inquisição na dimensão espiritual. Ainda esses habitantes e todos os seus habitantes dessas cidades que têm a Inquisição, e os seus criadores ainda se consideram vivos, como realmente são, embora destituídos da carne. No próximo encontro nosso, na semana que vem, nós vamos estudar os mortos-vivos, que é realmente, desculpa, eu estou numa garganta meio inflamada, que é realmente o último capítulo do livro Devassando o Invisível. Mas nós vamos continuar estudando, que a gente vai continuar com Leon Denis, tá? Até finalizar o ano. Não fujam. O final do livro. A semana que vem viremos o final desse livro, Devassando o Invisível, com o estudo dos mortos-vivos. É interessantíssimo esse estudo. Nós estamos, assim, rodeados de espíritos que se acham vivos. Eles são mortos, mas eles agem como se estivessem encarnados aqui na Terra. E ficam influindo também na nossa vida, né? É bom vocês lerem esse capítulo, Devassando o Invisível, para verem, para sentirem que Ivone Pereira, que é uma extraordinária médium, muitas vezes foi levada à dimensão espiritual e participado desses rituais das sombras, e muitas vezes a gente, como médium, nós somos convocados a ir resgatar determinadas entidades que estão em alto sofrimento na dimensão espiritual. Além, e constataremos que a síntese dos grandes segredos do além é a continuidade da vida em diferentes estágios evolutivos. Não percam, tá? Vamos continuar. Só o finalzinho agora, que eu coloquei com o Zé Grosso, nos lindos casos de Chico Xavier. Ele conta que em uma das reuniões lá deles, ele recebeu a figura de Zé Grosso. Zé Grosso é um espírito maravilhoso. Ele, na vida passada, ele foi do bando do Lampião, né? Aquele herói nordestino, né? Que tinha como objetivo vingar sua família, que foi exterminada por um bando contrário ao dele, mas que depois se tornou muito cruel e tirava dos ricos para dar para os pobres. Foi o nosso Robin Hood aqui do Brasil, que criou aquela indumentária muito característica daquele chapéu de Napoleão ao contrário, né? E aí Zé Grosso deu uma comunicação que chama Receita para Melhorar. Então nós vamos aproveitar esse finalzinho do nosso estudo para ler o que ele mandou. Ele falou assim: 10 gramas de juízo na cabeça. Que a gente tenha pelo menos 10 gramas, um pouquinho de juízo na cabeça.
serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, interruptor na língua, amor no coração, boa direção nos pés, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago e no uso diário, a temperatura da boa vontade. Então, são receitas para se tornar melhor, e se a gente observar bem, muita coisa aí nós precisamos pensar a respeito, né? Simplicidade no estômago é o meu caso, tá? Porque nessa pandemia, então, eu me surpreendi com a minha vontade intensa de comer, de comer e comer coisas diferentes. E a gente nessa hora tem que imaginar que nós temos irmãos que não tem nem nada para comer, para a gente ficar também mais solidários, né? E a gente tem água para tomar banho todos os dias, para lavar as nossas mãos, e muitos dos nossos irmãos não têm. Então, meus irmãos, esse momento de pandemia tem servido para a gente, eu fechar para dar um pouquinho mais de claridade, para a gente pensar em tantas coisas, né? A respeito do que nós temos aprendido com esses momentos, e dá muita saudade ali da nossa cantina, do nosso quiche de Damasco, das amigas, do aconchego das amigas. Eu sei que a Casa Espírita, ou seja, está aberto para as reuniões públicas já, né? E vocês que puderem, que são mais jovens, podem ir aproveitar, mas a gente pode ajudar também a Casa Espírita, mesmo não indo lá, à distância. A gente pode enviar as coisas para lá, comprar, mandar entregar lá. A Iraci está sempre pedindo, está precisando de leite, porque a caridade, diz ela, que são 700 pessoas que vivem da caridade do Seja, que precisa da nossa solidariedade. Então, vamos ajudar de alguma forma. Também colocar um pouquinho de juízo na nossa cabeça, como diz Zé Grosso, né? Que a gente parece que está renunciando ao potencial do pensamento, a gente está agindo sem pensar. E às vezes dentro do lar o desafio agora está ficando maior, porque a convivência com o parceiro era mais espaçada, agora está mais contínua, e cada um querendo impor a sua vontade. Aí eu lembro daquela frase bonitinha que fala assim: é muito melhor ser feliz do que ter razão. Às vezes a gente pode estar até certo, mas adianta ficar criando um clima de desavença, um clima de desencontro, a ponto até de fazer com que as pessoas partam para o ato de violência? Não adianta. Então vamos orar muito por nós mesmos, que agora nós estamos tendo a oportunidade de ver realmente os traços, né, da nossa personalidade, o reflexo dos nossos desejos centrais. Então vamos pensar a respeito desse ensinamento da noite de hoje. Já estamos na nossa hora. Então nós pedimos a Jesus que abençoe a todos nós, abençoe o Zé Grosso, querido amigo, companheiro da nossa jornada terrestre, abençoe todos esses amigos espirituais que têm nos ajudado a divulgar o Consolador prometido por Jesus. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.